Deixa eu te perguntar uma coisa com cuidado. Faz quanto tempo que você não consegue orar de verdade? Não a oração automática, não o Senhor abençoa a minha família antes de dormir, mas aquela oração que sai do fundo do coração, aquela que chora, aquela que entrega de verdade. Se você está nesse lugar hoje, onde orar parece pesado, distante, quase impossível, eu quero te dizer uma coisa. Você não está sozinho e você não está quebrado. Às vezes o silêncio não é falta de fé. É o sinal de que você está exausto. E Deus sabe disso. Tem um momento na Bíblia que poucos falam. O profeta Elias, depois de um dos maiores milagres da sua vida, colapsou. Ele pediu para morrer. Ele falou: "Já chega, Senhor." E sabe o que Deus fez? Não pregou para ele. Não disse: "Levanta e ora." Ele mandou um anjo cuidar dele. O anjo tocou no ombro de Elias e disse: "Levanta e come, porque o caminho é longo demais para você." Deus não ignorou o cansaço dele. Ele cuidou primeiro do corpo, depois falou com a alma. Isso está em 1 Reis capítulo 19. Deus sabe que tem dias em que a oração simplesmente não sai. E nesses dias, a Bíblia diz em Romanos 8, versículo 26, que o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Você entende o que isso significa? A oração acontece mesmo quando você não consegue articular uma palavra. O Espírito ora por você quando você não consegue. Às vezes orar fica difícil porque a dor é grande demais para colocar em palavras. Às vezes é porque você esperou, pediu, creu, e a resposta não veio como você esperava. Às vezes é o peso acumulado, responsabilidade demais, decepção demais, silêncio demais. E o inimigo usa exatamente esse momento para sussurrar. Não adianta, Deus não está ouvindo. Mas isso é mentira. O silêncio de Deus não é ausência, é profundidade, é raiz sendo formada no escuro. Deus não se distraiu com a sua dor. Ele não te esqueceu. E sabe o que é interessante? Às vezes a oração mais poderosa não tem palavras elaboradas. É um simples: Deus, eu não sei mais orar, mas eu ainda estou aqui. Isso é fé. Isso é oração. Deus não precisa de discurso. Ele precisa do seu coração. Se você quer voltar a orar, mas não sabe como começar, o primeiro passo é a honestidade. Você não precisa fingir para Deus. Diga exatamente o que você está sentindo. Estou com raiva. Estou confuso. Estou com medo. Os salmos são cheios disso. Deus aguenta a sua verdade. O segundo passo é começar com gratidão pelo pequeno. Não precisa ser pelo grande milagre. Pode ser pela respiração, pela cama, pelo café. Quando você encontra Deus no pequeno, Ele abre a porta para o grande. A gratidão é a chave que destranca a presença. O terceiro passo é interceder por outra pessoa. Às vezes, quando a nossa vida está travada, orar pelo outro desbloqueia algo dentro da gente. Pense em alguém que está sofrendo agora. Ore por essa pessoa. Tiago 5,16 diz: "Orai uns pelos outros para que sejais curados." Agora eu quero orar com você. Se puder, fecha os olhos, coloca a mão no peito e simplesmente respira. Deixa eu interceder por você agora. Não vai ser uma oração automática. Vai ser uma oração de alguém que também está aprendendo a andar com Deus todos os dias. Pai, eu venho diante do Senhor com quem está aqui agora. O Senhor sabe o quanto essa pessoa tentou, o quanto ela pediu, o quanto ela esperou. E ainda assim, a oração ficou presa. As palavras sumiram. O coração ficou pesado demais para falar. Mas, Senhor, o Senhor prometeu que o Teu Espírito intercede por nós quando não sabemos orar. Então hoje, eu peço que o Espírito Santo ore por quem não está conseguindo. Que o Senhor restaure o desejo de orar. Que remova todo bloqueio, seja mágoa, seja cansaço, seja dúvida. Que essa pessoa saiba que o Senhor nunca se afastou. Que o silêncio não foi abandono. Que a chama da fé seja avivada agora, mesmo que pequena, mesmo que tremendo. Restaura a mente cansada. Restaura o coração ferido. Restaura a esperança que quase se apagou.
Onde houve frustração, traz direção. Onde houve perda, traz restituição. Onde houve traição, traz cura. Que a paz que excede todo entendimento invada esse coração agora. Que todo peso seja removido. Levanta essa vida, Pai. Renova as forças. Renova a fé. Tu és fiel, Senhor. Amém. Se essa oração falou com você, não foi coincidência. Deus não deixa palavras certas chegarem em corações errados. Escreve aqui nos comentários: eu ainda estou aqui, Senhor. Não é frase, é posicionamento, é declaração de fé. Faz isso agora. E se você conhece alguém que está passando por uma seca espiritual, que não consegue mais orar, que está cansado de ser forte, encaminha esse vídeo para essa pessoa agora. Às vezes, a volta de alguém começa com um simples envio. Seja esse instrumento hoje. Tem um tipo de oração que poucos praticam e que muda tudo. A oração de escuta. A maioria de nós sabe pedir, mas poucos sabem ficar em silêncio na presença de Deus esperando ouvir. Não é vazio. É presença. É como sentar do lado de alguém que você ama sem precisar falar nada. A Bíblia diz em Salmo 46:10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. A palavra aquietai em hebraico significa soltar, largar, parar de lutar. Deus não está pedindo para você falar mais. Ele está pedindo para você parar o suficiente para ouvi-lo. O silêncio na oração não é falta de fé. É fé madura. Outra coisa que trava a oração é a culpa. Muita gente não consegue orar porque sente que errou demais, que se afastou demais, que não merece mais chegar diante de Deus. Mas a Bíblia diz em Hebreus 4:16 que podemos chegar com confiança ao trono da graça. Com confiança. Não com vergonha. A graça de Deus não é um prêmio para quem acertou tudo. É um presente para quem reconhece que precisa. Você não precisa se arrumar antes de chegar a Deus. Você chega do jeito que está, com tudo que você carrega, e Ele cuida do resto. Isso é o Evangelho. Isso é a base de toda a oração. Tem também o cansaço de orar pela mesma coisa há anos. Você pediu de novo, jejuou, chorou, e nada mudou. E uma hora a oração começa a parecer inútil. Mas Jesus falou sobre isso. Ele contou a parábola da viúva persistente justamente para dizer: não desista de orar. Lucas 18, versículo 1 diz que Jesus contou essa parábola para mostrar que é preciso orar sempre e não desanimar. Sempre. Não só quando você sente. Não só quando a fé está alta. Sempre. A oração persistente não é desespero. É confiança de que Deus está trabalhando mesmo quando você não vê. E por último eu quero te falar sobre a oração em comunidade. Há algo que acontece quando 2 ou 3 pessoas se reúnem em nome de Jesus que não acontece na oração individual. Jesus disse isso em Mateus 18:20. Não subestime o poder de pedir para alguém orar com você. Busque isso. Então deixa eu resumir o que vimos hoje. Orar não é performance, é presença. Não precisa de palavras perfeitas. Não precisa de emoção toda vez. Não precisa de força que você não tem. Você só precisa aparecer, chegar e dizer: Deus, aqui estou. Isso já é oração. Isso já é fé. Se você quer continuar recebendo palavras assim, se inscreve no canal e ativa o sininho. Toda semana tem uma nova oração, uma nova palavra, um novo momento com Deus. Que Ele te abençoe. Até o próximo vídeo.